Olá, meu nome é Nathan Salles e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre jogos de azar eletrônicos online. A nossa conversa vai ser mediada pelo livro A Psicologia do Vício, de Jenne Svanberg. Bem, quando nós falamos sobre a palavra vício ou pessoa viciada, que imagem aparece à sua mente? Talvez nós sempre relacionemos esta palavra ou este comportamento, né, às pessoas que fazem uso de álcool, drogas como cocaína, anfetamina, heroína, dentre outras substâncias alucinógenas. Mas será que somente a ingestão dessas substâncias vai caracterizar que uma pessoa é viciada ou está num ciclo vicioso ou não? A resposta é não. Comportamentos também podem ser identificados como um vício. Então, cabe aqui a gente fazer uma reflexão, uma conceituação sobre o que é vício, adicção, hábito. Quando que eu estou num hábito frequente e quando que eu estou num ciclo vicioso? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Começando então sobre vício. O que seria vício? Vício pode ser entendido como um resultado possível do que acontece quando nossas necessidades fundamentais como ser humano não são satisfeitas. E tem como característica o uso compulsivo de substâncias ou a busca de um comportamento, mesmo quando há um desejo de parar e a pessoa já percebe que está em declínio, né, ou que tem um aumento crescente dessa substância ou desse comportamento, mas ela não consegue parar. Sendo assim, a gente pode caracterizar e identificar que vício pode ser através de substâncias, mas através de comportamentos, como um comportamento sexual, um comportamento de assistir pornografia, um comportamento de uma compulsão por exercícios e também por jogos online. E a adicção? O que caracteriza a adicção? Dentre as diversas possibilidades que teríamos aqui de conceituar a adicção, nós escolhemos a do professor e psicólogo canadense Bruce Alexander. Ele refletiu sobre a definição de adicção e sobre esse conceito ele concluiu que a adicção pode ser entendida como um envolvimento avassalador com qualquer atividade, e aí incluindo drogas e álcool, mas não se limitando a eles. E esse comportamento acaba sendo prejudicial para a pessoa viciada, para a sociedade ou para ambos. Mas e os hábitos, Natan? Quando que eu consigo identificar se eu estou numa situação de vício, se eu sou adicto a alguma coisa ou não, ou se é um hábito comum? Bem, o nosso cérebro, ele foi feito para ter hábitos e cumprir com esses hábitos, como um gasto de energia, algo relacionado à sobrevivência. Por exemplo, quando você aprendeu a dirigir, para os que dirigem, você vai perceber que no início você tem muita dificuldade em fazer as trocas de marcha. Às vezes você quer dar uma olhadinha para ver se está certo. Antes de ligar o carro para sair, você troca as marchas e verifica o lugar dos pedais, onde está o acelerador, onde está o freio, onde está a embreagem. E depois de um certo tempo você vai perceber que isso é um processo muito natural e se tornou um hábito. Trocar as marchas se tornou bastante automático. E agora você consegue trocar as marchas sem olhar, você consegue dar seta sem muitos esforços e consegue, inclusive, ligar o rádio para escutar uma música enquanto dirige, o que no começo é muito difícil. Bem, isso é um hábito, algo que você tem uma energia economizada por não precisar ter que aprender aquilo todos os dias novamente. Mas quando esses hábitos grudam, a gente pode entender que isso pode ser um pouco prejudicial. E aí, esses hábitos, que são aqueles que grudam, que tentam preencher necessidades emocionais profundas, como a vontade de pertencer, de se sentir seguro, no controle, ou aliviar uma dor interna, aí nós temos uma questão. E aí nós podemos ter uma situação de vício. O problema é que o vício engana, é porque ele promete esse alívio que nunca chega. Você está vendo agora na sua tela a imagem de um fantasma faminto do budismo tibetano.
É uma imagem, então, de um fantasma que tem um grande estômago, uma grande barriga, porém, ele tem uma boca que tem o tamanho de um alfinete. Então, ele tem uma boca muito pequena, para um estômago muito grande, mas que sempre está vazio. E que geralmente é o que acontece com as pessoas que estão em uma situação de vício, né? Porque o vício, ele te promete um alívio que nunca chega de verdade. E a pessoa fica tentando preencher esse vazio que parece que não tem fim, como se tivesse uma fome emocional que nada sacia, assim como os fantasmas famintos do budismo tibetano. E como que funciona os sistemas de recompensa? Na maioria das vezes, o vício está associado a um sistema de recompensa. Então, um comportamento reforçado ou um comportamento que não é reforçado, que é punido, acontece da pessoa adquirir o hábito do vício. A gente vai utilizar aqui uma linguagem um pouco mais técnica para falar desses conceitos de recompensa. E a gente vai utilizar Skinner. E Skinner diz o quê? Que o comportamento pode ser reforçado ou aumentar a frequência se isso levar uma recompensa. Então, se você tem algo que você recebe, que te dá prazer, como uma recompensa, isso reforça esse seu comportamento. E a isso nós chamamos de reforço positivo. E, ao contrário disso, se é algo que remove ou tem aversão, né, promove a aversão, nós chamamos de reforço negativo. Skinner descobriu também que se as recompensas forem dadas de forma intermitente ou imprevisivelmente, o que significa que você não sabe quando vai acontecer, pode acontecer, vai acontecer, mas você não sabe quando isso vai acontecer, esse comportamento aumenta mais e persiste por mais tempo do que se as recompensas forem dadas de formas de intervalos regulares. Esses sistemas de recompensas a gente pode entender como um comportamento que é moldado por meio de recompensas e punições. Então, quando você não sabe o que vai acontecer, então quanto mais imprevisível for, mais intermitente for, mais esse comportamento pode ser reforçado a acontecer. E é neste contexto que os vícios acabam se estabelecendo. Como exemplo disso, nós temos as máquinas caça-níqueis. Hoje, a gente percebe que as jogatinas acontecem muito mais no ambiente virtual. Mas o funcionamento das máquinas caça-níqueis e dos jogos de azar eletrônicos, no momento, é basicamente o mesmo. Então, se paga pouco com uma maior frequência e de forma intermitente, se paga razoável com uma possibilidade ali menor e de forma milionária quase que nunca, esporadicamente, né? Então, o que essas máquinas fazem? Elas te pagam pouco e de forma intermitente, mas com uma frequência suficientemente boa que você consiga ficar preso ali e queira voltar com essa expectativa de que você vai ganhar. Então, você está sendo sempre reforçado a manter este comportamento. Justamente porque você está sendo reforçado a partir de uma recompensa que acontece de forma intermitente. Cabe também a gente falar sobre o sistema dopaminérgico, né? Sobre as dopaminas, que são neurotransmissores, que são uma substância que facilitam ali o caminho, né? A conexão entre neurônios. Então, as dopaminas, elas são liberadas sempre que algo que me dá prazer é feito. Ela também pode ser entendida, né? Ela também acontece, a liberação de dopamina, quando eu tenho uma situação que eu preciso ter foco, que eu preciso ter atenção, em alguns momentos relacionado com a nossa movimentação. Mas aqui nesse contexto desse estudo, a gente pode então entender que as dopaminas, elas estão bastante relacionadas a esse sistema de recompensa. As dopaminas, elas são liberadas quando um jogador, né, quando uma pessoa que já está viciada no jogo, então quando ela entra no jogo e que ela aperta o botão ou que ela puxa o botão da máquina para começar o jogo, nesse momento as dopaminas já são liberadas. Então existe já uma liberação de dopamina mesmo antes de eu receber a recompensa. Então existe uma expectativa de que
Será que eu vou ganhar ou não? Nesse momento, as dopaminas já estão sendo liberadas. Quando você ganha, a dopamina, o pico da dopamina vai lá em cima e você tem aquela sensação de prazer, né? E quando você perde, o que que acontece? A sensação é: poxa, eu preciso jogar de novo para que eu possa ter aquela sensação novamente. Então, basicamente, o ciclo desses jogos, né, o que geram nas pessoas é: quando eu entro no jogo, eu já entro com essa possibilidade, com essa vontade de ganhar, e aí já há liberação de dopamina no cérebro, e você fica naquela expectativa de será que eu vou ganhar? E aí você fica naquela, gerando, né, aquelas possibilidades. Ganhou, a dopamina vai lá em cima, e obviamente é uma sensação boa, de prazer, bem-estar, eu quero isso de novo. Se você perde, obviamente a dopamina baixa e você vai querer entrar no jogo novamente para você tentar recuperar, para você tentar sentir aquilo de novo. Então, basicamente, a dopamina ela age já antes mesmo da recompensa chegar, e isso favorece essa sensação de querer jogar de novo, né? Porque não é somente no ato, na recompensa, mas também neste caminho até que a recompensa chegue. Se essa recompensa não chegar, então eu tenho uma diminuição da dopamina e eu vou querer buscar essa dopamina. Então é muito comum que as pessoas que sejam viciadas em jogos eletrônicos de azar relatem isso, que quando elas jogam e ganham, elas têm prazer, e quando elas jogam e perdem, elas querem jogar de novo porque elas querem sentir o prazer. E na maioria das vezes, as pessoas que levam em consultório psicológico ou psiquiátrico, essas informações, né, conseguem ir até o psiquiatra, conseguem ir até o psicólogo para contar, elas relatam isso, que elas jogam e perdem e jogam de novo para tentar recuperar aquilo que perdeu. E aí, quando a gente tinha, né, somente as máquinas caça-níqueis, que a gente precisava ir até o local, ter dinheiro físico, né, para jogar, então tinha um gasto de energia para isso, eu precisava me deslocar para que isso aconteça. Então, os números de pessoas que eram viciadas nesses jogos era muito menor do que temos agora. Por quê? Com o celular na palma da mão, então você tem essa possibilidade desse vício na palma da sua mão. E aí eu posso estar ali tranquilamente mexendo no meu celular, as pessoas que estão à minha volta, no meu trabalho, podem achar que eu estou respondendo um e-mail, podem achar que eu estou numa rede social, no Instagram, e eu estou ali fazendo apostas. Então isso faz com que este vício ele seja socialmente aceitável, né? As pessoas não estão percebendo que você está fazendo aquilo naquele momento, né? Isso facilita com que a pessoa continue neste mesmo comportamento. E na maioria das vezes, as pessoas elas só vão buscar ajuda quando elas já estão no fundo do poço. Porque elas sempre têm a sensação, né, a percepção de que elas, não, eu consigo parar, mas no outro dia ela sente vontade de novo. E aí é justamente por conta daquele ciclo dopaminérgico que acontece, a pessoa acha que, não, eu vou conseguir, é só mais olho, eu só quero recuperar aquilo que eu perdi. E ela fica nesse looping constante de tentar recuperar aquilo que perdeu. Aí em algum determinado momento, a plataforma te dá um bônus, e aí fala, não precisa colocar dinheiro. Joga só com esse bônus que a gente está te dando, né? Você é um jogador constante, então tá aqui o seu bônus. Aí você recebe esse bônus, você joga com o bônus, aí você ganha com o bônus, fala, poxa, eu ganhei com o bônus. Então por que não colocar agora um dinheiro, né, maior, para que eu possa ter um ganho maior? No início, geralmente as pessoas começam com valores muito pequenos, 5, 10 reais. E ali geralmente esses jogos eles estimulam porque as pessoas acreditam que é possível ganhar mais, porque nas primeiras vezes que a pessoa joga, ela ganha. Porque se não ganhasse, se ninguém ganhasse nas primeiras tentativas, possivelmente, por aversão, ia entender isso como um reforço negativo e não iam querer jogar de novo. Mas há um reforço positivo para que a pessoa jogue, então nas primeiras vezes a pessoa ganha e depois a pessoa começa a perder. E aí, espaçadamente, ganha e perde, para que ela se mantenha naquela frequência, né? Então, o objetivo desses jogos são esses. E as pessoas falam assim, eu acho que eu vou só diminuir.
Mas o ideal seria que, se a pessoa está em adicção, se ela está em ludomania, ela precisa realmente se afastar desses jogos. Então, é um jogo que tem fácil acesso, né? Muitas pessoas relatam que elas desinstalam os aplicativos, mas mesmo assim é possível entrar nessa conta através do site e conseguir jogar novamente. E há um resgate, né? Quando você coloca o seu e-mail, ele resgata todas as suas informações e já vem todo o seu perfil de jogo, geralmente as possibilidades de bônus, ela entende os dias que você realmente aposta, talvez seja um dia do pagamento, né? Porque com a inteligência artificial e com também o algoritmo, a gente não sabe direito como que esses jogos acontecem. Nessas máquinas caça-níqueis, né, a gente sabe que existe uma possibilidade, né, é na sorte disso acontecer. Então, a cada número X, alguém pode ganhar. Então, você nunca sabe em que posição você está para você apostar. Já nesses jogos online, pode sim existir esse mapeamento, né, do seu perfil, de saber, não, joga toda segunda-feira, todo dia 15, e aí começa a te oferecer bônus, né? Tem um paciente que me relatou que sempre nas segundas-feiras a plataforma oferece bônus para ele. Então ele fica naquela expectativa ali de vir esse bônus já na segunda-feira. Bem, nós já entendemos então que os jogos online, né, os jogos de apostas de azar online, eles são categorizados como vício, transtorno de ludomania. E o que tem de diferente, né, dentro desse vício? Não que exista algum tipo de vício melhor para ter e um pior. Vícios são sempre complicados e a gente precisa tratá-los, né, na especificidade que esse vício tem para que o tratamento seja mais efetivo. Mas nós percebemos, e as pesquisas têm demonstrado, têm apontado que o número de pessoas que tentam o suicídio e que até cometem, né, que chegam às vias de fato ao suicídio, é muito maior em pessoas que são viciadas em jogos de azar online do que em outros comportamentos viciosos. Então, a pessoa ela chega num nível, né, chega ao fundo do poço, um declínio tão profundo que ela não consegue ver outra possibilidade a não ser acabar com a própria vida. E isso é muito triste, muito complicado, porque às vezes ninguém sabia que a pessoa estava nessa situação. É diferente, por exemplo, de você ver uma pessoa que é viciada em álcool, né? Se ela compra uma garrafa de uma bebida, as pessoas vão. Alguém pode perceber que ela está bebendo, que ela teve uma recaída, né? Se a pessoa tem algum tipo de outro comportamento vicioso, né, que seja visível, as pessoas conseguem identificar, conseguem estabelecer rede de apoio e, na maioria das vezes, a pessoa que tem vício de apostas de jogos eletrônicos, as pessoas que estão ao seu redor não percebem que ela caiu, que ela realmente jogou de novo, que ela estava um tempo afastada e que ela entrou. Isso porque é muito difícil se afastar, né, do objeto que te proporciona estar em contato com esse vício, porque hoje em dia todo mundo trabalha com celulares, está com o celular constantemente na mão, é como se fosse uma extensão do nosso corpo. E aí a pessoa entra ali no celular, às vezes para responder um e-mail de trabalho, e aí de repente aparece um anúncio, né, de alguma dessas plataformas. Às vezes buscou dopamina por outras vias, né? Eu vou entrar em uma plataforma, um streaming para escutar uma música, para eu relaxar, né? Porque isso também libera dopamina. E essa pessoa está tentando outras possibilidades e ela acaba entrando em contato com o jogo de novo, mesmo ela não querendo, porque ela precisa, né, do celular para fazer trabalho, para trabalho de faculdade, ou para, enfim, para pedir um aplicativo, né, um carro de aplicativo, pedir comida pela internet. Então hoje em dia a gente usa o celular para quase tudo, para marcar exames, para, enfim, comprar coisas, né? Hoje em dia as pessoas têm diminuído as idas às lojas, né? As lojas têm investido também nisso, em fazer a venda online. Então a pessoa usa o celular constantemente. Então ela fica em contato com o objeto que coloca ela em contato com o seu vício constantemente. Na maioria das vezes, quando as pessoas estão em adicção de álcool ou de outras drogas, o conselho que se dá para essa pessoa, né, o que é sugerido para essa pessoa
é que ela nunca entra em contato com aquilo que pode fazer com que ela tenha uma possível queda, que ela possa ceder. Então, o seu problema é álcool, então você ainda não está preparado para ir numa festa em que as pessoas vão ingerir bebida alcoólica. Você nunca tome o primeiro gole, né? Então você vai ter que se afastar de algumas pessoas, você vai ter que mudar, às vezes, a sua rotina. E isso é muito difícil quando se trata de jogos online, jogos de azar, porque a pessoa constantemente vai precisar do celular. Na maioria das vezes, essas pessoas só conseguem pedir ajuda quando alguém da família, alguém da rede de apoio percebeu o quão afundada essa pessoa está. Essa pessoa está afundada em dívidas, né? Está com comorbidade, está com outros transtornos. Aí vem junto associado, né, o transtorno de ansiedade. Pode vir junto também associado como comorbidade o transtorno de depressão. E às vezes o contrário também acontece, né? A pessoa já tem depressão e em comorbidade ela adquire então o vício em jogos online. Então ela associa, né, essas coisas. Então isso é bastante comum de acontecer. E aí, esses níveis de ansiedade podem ser ainda mais elevados, porque às vezes a pessoa fica ali pensando, né, como que ela vai conseguir o dinheiro, para ela conseguir apostar, para ela recuperar o dinheiro que ela já perdeu, porque ela pegou emprestado de alguém e precisa pagar, né, ou pegou um empréstimo no banco, pegou um empréstimo em mais de um banco, e ela só se vê na possibilidade, na maioria das vezes, de acabar com a própria vida. Então, a diferença que a gente percebe deste vício em jogos de apostas online, né, em jogos de azar, que a pessoa coloca dinheiro lá, é basicamente esse. Que a pessoa ela fica em constante contato com um objeto que proporciona ela a jogar de novo e que proporciona ela a entrar em contato com esse vício. E na maioria das vezes é a maior dificuldade. Então é necessário que a pessoa ela fique realmente em abstinência. Não tem como somente diminuir, né? Porque a gente já entendeu aqui nessa conversa que tem o ciclo dopaminérgico, que a pessoa vai sempre querer jogar, porque a dopamina que é liberada no momento que ela entra já na plataforma e fica com aquela ansiedade, aquela vontade de jogar, ganhou, sentiu prazer. Perdeu, quer sentir prazer, então ela vai jogar de novo. Então, o mais adequado é que essa pessoa ela entre em abstinência com relação aos jogos online. Na maioria das vezes, a pessoa demora para pedir ajuda, demora para falar alguém, muitas vezes por vergonha, ou por não reconhecer, ou por não achar que aquilo é um comportamento vicioso, ela só vai pedir ajuda quando ela já está no fundo do poço. E quando ela já está no fundo do poço, ela está num nível, né, de vício, desse circuito de dopamina tão grande, né, dessa vontade de sentir esse prazer tão grande, que é muito mais difícil da gente conseguir fazer com que essa pessoa fique em abstinência. Então, neste cenário, é sempre importante que ela tenha uma rede de apoio, que ela possa pedir ajuda para alguém que mora junto, né? Não é raro acontecer de a pessoa ir contar para alguém da família que está com esse problema, que está viciado em jogos online, e a pessoa responder que eu também estou viciado em jogos online. Então essas duas pessoas não vão conseguir se ajudar. Então é interessante que uma outra pessoa intervenha, procure um profissional, né, especializado nisso, né, procure uma terapia, uma psicoterapia. Em alguns casos se faz necessário, inclusive, utilizar a medicação mesmo, para que a pessoa consiga diminuir e até ficar em abstinência desses jogos. E aí é interessante que a pessoa busque ajuda, porque na maioria das vezes ela vai ter alguma comorbidade associada, algum transtorno associado, que precisa ser resolvido, né? Então lembra dos fantasmas famintos, né? Que estão ali com a boca no formato de alfinete e com uma necessidade de buscar aquele alimento que nunca é preenchido. Se a gente pensar do ponto de vista das emoções, que a pessoa está com as emoções bagunçadas, às vezes ela está vivendo uma situação de luto, ou até mesmo as pessoas idosas, né, de solidão. É muito comum e dados estatísticos mostram que muitas pessoas idosas se viciam nesses jogos online pela solidão. Então elas buscam esses jogos ali para passar o
tempo, o tédio. Então é importante que essas pessoas, elas se reconheçam enquanto pessoas viciadas em jogos de azar e elas busquem ajuda especializada, porque na maioria das vezes vai ser muito difícil conseguir sozinha. E aí essa pessoa pode precisar de um tratamento para as outras questões, né? Para as comorbidades que apareceram. Às vezes ela vai precisar de um remédio para ansiedade, para depressão, e aí com esse tratamento, né, em conjunto das outras especificidades que ela está precisando, pode ser que ela já consiga abrir mão do jogo. Mas é muito importante que a pessoa procure ajuda. Os jogos online, eles estão facilmente disponíveis. E existe um agravante, né? Que é um marketing feito para isso. Então, às vezes a pessoa entra nas redes sociais, usa muitas redes sociais, há pessoas que trabalham nas redes sociais, né? Que são influencers digital, e aí elas mostram os ganhos, né? Mas só mostram os ganhos, nunca mostra o que perde. Na maioria das vezes, o que se tem e o que se tem investigado sobre isso também, né? Está sendo uma investigação sobre isso, que a gente ainda não sabe para que caminho que se levará, mas até então continua sendo liberado jogos online, mas muitos influencers recebem uma conta e essa conta, eles só ganham nessa conta, né? Então eles sempre se mostram nas redes sociais jogando e ganhando. E é claro que às vezes eu vou querer ter uma vida melhor, vou querer ter ganhos mais rápidos, e aí eu vou querer apostar também. Mas a minha conta não é uma conta que foi me dada pelo administrador da plataforma para que eu mostrasse, e provavelmente aquela plataforma que essa pessoa está entrando, com aquele login específico, só vai mostrar para ela ganhos, para que as pessoas tenham também vontade de jogar. Então nunca você vai ver uma pessoa que está fazendo uma propaganda desses jogos mostrando que ela está perdendo. Eu perdi tanto hoje, estou aqui mostrando para você. Então na maioria das vezes ela só vai mostrar os ganhos. Então é necessário esse ponto de atenção, é necessário que muitas vezes essas pessoas procurem ajuda psicológica, procurem ajuda psiquiatra se elas não estão conseguindo sozinhas parar, né? Tenta se autoanalisar, se perceber, será que eu estou jogando porque eu tenho um comportamento ansioso antes? Será que eu estou com sintomas depressivos, né? Tenta analisar os pensamentos automáticos que aparecem antes de jogar, em que momentos você joga. Há relatos de pessoas que ao brigarem com alguém, algum familiar, precisam jogar. Outras pessoas têm uma frustração no trabalho, né? São comportamentos que se repetem em diversos outros vícios, como vícios de sexo, pornografia, compulsões alimentares. Então, todas as vezes que a pessoa tem uma frustração, ela acaba entrando no jogo, acaba assistindo pornografia. Então, você provavelmente, se você já está nesse processo de tentar parar e não conseguir, você provavelmente precisa de ajuda. Então, busque ajuda especializada, não fique sofrendo sozinho, não espere chegar ao final do poço, perder todos os seus bens. Tem pessoas que começam a vender imóveis, casa, carros, começam a vender tudo, ficam sem nada e elas não conseguem parar. Então, se você não tem um comportamento vicioso com relação a jogos online de azar, provavelmente alguém próximo a você tem, porque o número está crescendo exponencialmente, né? E como todas as pessoas hoje, ou a maioria das pessoas tem celulares e tem acesso à internet, isso, a democratização da internet, com ela também veio algumas questões, e uma delas é os jogos online de azar. Então eu espero ter ajudado vocês a compreenderem como que funciona esse mecanismo de recompensa, como que esses jogos atuam, e espero que você tenha compreendido que se você nesse momento está passando por uma situação de vício, que você possa procurar ajuda especializada. Obrigado.